eu tenho reassistido Naruto no momento e eu percebi que existe um problema na comunidade de Naruto, que é uma grande rejeição ao arco da guerra, né? O arco da Quarta Guerra. Eu penso, pô, eu não sei se essas pessoas estão assistindo a mesma coisa que eu. Porque eu tô me divertindo muito assistindo isso. Eu não sei se é eu que tô perdendo o senso crítico ou se vocês estão todos loucos, tá ligado? E eu tô vendo outro anime diferente de vocês, mano. Tá ligado? E o que que acontece? Esse mano aqui, o do canal O Analista, ele soltou esse vídeo. O Akatsuki mais complexo, Obito Uchiha. E eu falei, ah, beleza, mais um vídeo de teoriazinha de Naruto e não sei o quê. Mas esse vídeo é muito diferente, mano. Esse vídeo é muito diferente. Acho que é você, Hanitz, que tá louco. Não, mano, eu não tô louco. Vocês estão todos loucos. Esse arco é muito bom. Esse arco é muito bom. Eu não falo isso porque eu vi o anime e eu vi o mangá também. Eu acho que o problema do anime é ritmo, tá ligado? Porque as coisas acontecem no mangá de forma que você percebe que as coisas estão passando em tempo real ao que tá acontecendo na guerra. Porque, se não me engano, a guerra em Naruto, ela durou, tipo, uns 3 dias. Temos que internar você agora mesmo. Não, mano. Esse vídeo aqui vai provar que vocês estão errados. Porque esse arco da guerra é quando você observa de uma perspectiva do mangá, principalmente, e abandonando, tipo, qualquer senso de comunidade de Naruto, tá ligado? Porque a comunidade de Naruto, ela tem algumas opiniões que são opiniões de manada, tá ligado? E elas só seguem, tipo... Por exemplo, se alguém falar que o Itachi é o personagem mais foda do mundo, todo mundo começa a acreditar nisso, tá ligado? Porque fulaninho da Silva falou, tá ligado? E peraí, mano, tipo, nunca discorde, tá ligado? Eu acho o personagem do Itachi muito legal, mas esse não é o ponto, tá ligado? E esse vídeo aqui, ele tenta sair um pouco do simples pro complexo em Naruto. E ele faz uma análise mais realista do Obito, tá ligado? Do personagem do Obito. E é isso daí. O Akatsuki mais completo, o Obito Uchiha, do canal O Analista. Vamos lá, vamos lá? Vamos assistir? Vamos lá? A mesma mão que uma vez ameaçou a criança da profecia é aquela que foi tocada pelo mesmo e foi guiada até a sua redenção. Obito pegou Naruto no colo antes mesmo dos pais e Naruto foi a última pessoa com quem Obito conversou antes de partir eternamente. Seus destinos sempre estiveram entrelaçados. E salve, salve meus analistas, show o Luca aqui mais uma vez e esse pode ser o vídeo considerado como Salve, o Luca. especial de 80 mil inscritos do canal. Muito obrigado por isso, aproveitem bastante. E se você for novo ou nova por aqui, aproveita para deixar sua inscrição e me ajudar a chegar nos 100k ainda esse mês. Por favor, Se inscreva deixa o no canal like, do Luca, inscrição e vire O membro Analista por vai estar na preços a descrição. partir de R$1,99. É mais barato que muito cafezito por aí. E um salve a todos os membros que estão aparecendo na tela nesse exato momento. Muito obrigado de verdade pelo seu apoio, vocês são show. E hoje, sem enrolação e sem recados, vamos pro vídeo, porque ele já tá muito longo. Obito é o meu personagem favorito da obra de Naruto, e eu... Tá, já pausando aqui, eu vou falar meu personagem favorito de Naruto. Deem like na live sim, deem like na live. Meu personagem favorito de Naruto é... Parece meio clichê, mano. Mas meu personagem favorito de Naruto é o Shikamaru. Mas tem uma razão específica pra isso, tá ligado? É porque o Shikamaru, ele, sem querer ser aqueles cara que fala, ah, eu sou um cara tranquilo, eu queria ser uma nuvem. Não é isso, mano. Mas o amadurecimento dele, de Shikamaru, é absurdo. Principalmente naquele arco do que o Asuma morre, né? No mangá, esse amadurecimento dele é incrível porque ele tá lidando com todos os estágios do luto, tá ligado? Tipo, ele perde o sensei dele numa missão, que eles estavam juntos, tá ligado? E o Shikamaru, ele foi o primeiro personagem dos 11 de Konoha, né? Sem contar o Sasuke, a virar um Chunin. Então, a Hokage já via nele um potencial, né, de evolução, um potencial de amadurecimento como Shinobi, que não via em nenhum dos outros Genin, tá ligado? Mas o Shikamaru, ele passou pelo luto e ele mostrou que ele também, tipo, que
ele tava crescendo junto com os outros personagens e talvez não fosse tão justo fazer uma criança daquela idade virar Chunin tão cedo e colocar tanta responsabilidade nas costas dele, assim como foi na missão de resgate de Sasuke. Porque nessa missão de resgate de Sasuke, depois que eles voltam com a missão fracassada, o Shikamaru ele se culpou muito pelo Sasuke não ter voltado pra vila. Ele fala, né, que eu fracassei e eu não sou um ninja tão qualificado assim. Ele fala, mas essa é a vida de um shinobi. Vai ter missão que infelizmente você não vai conseguir proteger todo mundo. Isso é o pai dele que fala ele, né, o Shikaku. E aí você vai recuar, você vai ser um covarde de novo. E nisso, tipo, a mentalidade do Shikamaru evolui, ela vai evoluindo, mas, tipo, quando ele perde o Asuma, essa mentalidade força ele a regredir, mas de novo é a figura do pai dele, do Shikaku, né, que põe ele pra frente, mano, que segura as costas pra ele não cair, tá ligado? Eu tô falando isso todo arrepiado, mano. E nisso, tipo, ele vai se recompor como shinobi, enquanto ele passa por todos os estágios do luto, né? Primeiro ele fica na negação, e no mangá isso é um pouco mais complexo, porque ele começa a adotar os hábitos, os vícios do Asuma, né? Ele começa a fumar, ele começa a se isolar. Ele começa a sentir muita raiva da Akatsuki, né? Ele se torna um dos pilares da investigação, a Akatsuki. E no final tem a vingança, né? Contra o Hidan. E foi uma luta bem violenta. Quer dizer, não foi nenhuma luta, né? Ele destruiu o Hidan com a armadilha dele. Mas ele se mostrou, tipo, impiedoso e tal. Mas eu não acho que essa violência nesse momento de Naruto seja algo negativo. Porque a jornada de Shikamaru é diferente da jornada de Naruto, tá ligado? A jornada de Naruto era pra mostrar que era possível construir um mundo sem violência, tá ligado? Mas a jornada de Shikamaru era pra mostrar que naquele mundo que ainda estava sendo construído, a violência ainda era uma resposta pra alguma pergunta, tá ligado? Pra alguma dúvida. E por isso eu acho esse amadurecimento dele bem bonito. É minha parte favorita de Naruto. Enfim, mano, o vídeo é sobre o Obito. Não vamos falar de Shikamaru. Vamos lá. Julgo como sendo um dos, se não o mais bem escrito da obra inteira. O personagem de Obito é basicamente uma contraparte do próprio protagonista Naruto Uzumaki, porém do clã Uchiha. Assim como seu predecessor filosófico, Obito ensinou Kakashi a ser quem ele é. Kakashi passou essa mesma sabedoria pro Naruto, que levou a sério, cresceu e se tornou o salvador do mundo ninja. Mundo esse que sempre foi tomado pelo ciclo de ódio e da constante guerra. Porque tu parece a Tatsumaki, eu sou a Hani, mano. Eu sou a Hani do New Jeans. E por um grande acaso, eu pareço a Tatsumaki. Guerra que retroalimenta todo esse sentimento. Agora, sobre essa história, a história de Obito, do que se trata? O que pode acontecer com um jovem traumatizado que não tem um modelo masculino de verdade ou alguém com quem conversar sobre suas emoções? Eu discordei um pouco disso dele quando ele falou um modelo masculino a ser seguido. Porra, não necessariamente, tá ligado? Muitos shinobis da era quando Naruto era um genin foram guiados pela quinta Hokage, né? Tipo, tiveram esse laço de figura de um exemplo a ser seguido a partir de uma figura feminina. O Kiba e o Shino também seguiram... Lucy mandou Eita. R$10. Shikamaru tem um desenvolvimento incrível, ainda mais por ser um personagem secundário. Pena que não tem mais personagens com esse carinho na escrita com L e Tomiaki 10 pila pra ajuda. Eita, muito obrigado pelas 10 pila. Mano, assim, é uma pena que todos os personagens de Naruto no Shippuden, eles... É porque, assim, eu não acho justo você dizer que é tudo culpa do Kishimoto, mas... É porque também, tipo, fazer parte de uma revista e ser uma franquia tão grande quanto o Naruto tava se tornando, exigia muita pressão dele, tá ligado? Tipo, tem uma entrevista do Kishimoto que ele fala sobre a vontade que ele tinha de desenvolver as outras vilas logo depois que acabou o arco do País da Onda, né? O arco da Haku, dos Abusa e tal. Só que, né, a revista ficou falando, não tem tempo pra fazer isso agora. A gente precisa apresentar mais personagens,
porque vender um mangá também significa vender produtos, tá ligado? E aí, tipo, quando eu digo vender produtos, vem videogame, vem anime, vem bonequinho, que bonequinho vende pra caralho. Tipo, por que vocês acham que esses anime shonen principais tem tanto personagem? Porque eles precisam vender, tá ligado? Enfim, mano, tipo, sempre que alguma Battle Shonen fica muito popular assim, ele tem essa pretensão de vender, tá ligado? Imagine como o Akira foi castrado pela Toei. Então, mano, tipo, o Akira, ele tinha muita pretensão diferente com Dragon Ball. Só que é aquilo, tá ligado? Cada personagem de Dragon Ball, tipo, eles lançam essa transformação, esses bonequinhos, esses não sei o quê, pra ter mais produto, tá ligado? Quando a obra vira marca, é isso, mano. Uchiha, que desde seu nascimento é moldado pelo fardo do emocional instável, que é jogado em um mundo sem base. Mas, enfim, eu tava falando sobre figura masculina de exemplo. Eu tava dizendo que o Kiba e o Shino, eles tiveram uma figura feminina, né? Pra se espelhar e tal. E eles cresceram muito como shinobi, tipo, principalmente na fase clássica. Quando o Kiba é escolhido por Shikamaru no arco do resgate do Sasuke, é porque ele via no Kiba esse crescimento individual dele, tá ligado? Tipo, ele via que ele tava amadurecendo, ele não era mais aquele cara tão pretensioso e arrogante quanto era no arco do Exame Chunin. Pode ter sido, tipo, algo muito de segundo plano, mas houve um dedo da Kurenai ali, tá ligado? E a Kurenai também é muito importante pro desenvolvimento do Inoshikacho, né? Porque a proximidade dela com Shikamaru aproximou muito ela à imagem de Ino, de Choji e de Shikamaru. Então, tipo, eu discordo um pouco disso de necessariamente ter que uma figura masculina pra um personagem masculino de se desenvolver. E que na primeira luz de esperança tem tudo isso retirado dele, sobrando apenas uma nova luz de um ser muito semelhante a ele, mas que é a própria origem distorcida que tirou a sua pureza. Obito desde cedo não tinha muito em sua vida. Nascido no clã Uchiha, o órfão meramente vivia com sua avó, e não temos muitas informações sobre o que aconteceu com os pais dele, tendo apenas uma foto no anime como evidência de como eram seus pais. Eu acho essa questão dos pais em Naruto, de alguns personagens, pelo menos, meio irrelevante, tá ligado? Tipo, pra alguns é muito importante, eu entendo isso. Eu entendo todo o peso que pra alguns personagens tem, tá ligado? Tipo, pra Naruto é muito importante, pra Sasuke, pra Gaara, tá ligado? A relação com a família com esses personagens é muito importante. Mas pra outros personagens, como o próprio Kakashi também, né? Tem aquelas questões com o pai dele e tal. Mas outros personagens, como a Sakura, como a Ino, como a Hinata, tá ligado? Outros personagens da obra, a questão a ser desenvolvida deles não tem muito a ver com família, mas sim a relação deles com os amigos, com o mestre, tá ligado? E eu não acho que todos os personagens precisam ter um passado muito trágico pra ter um desenvolvimento complexo. Eu não vejo que foi um erro do Kishimoto não desenvolver isso em Obito, tá ligado? Tipo, as questões a serem discutidas com Obito podiam muito bem só serem discutidas com a própria equipe, tá ligado? Com a relação dele com esses outros 3 personagens aqui. E era o suficiente, tá muito bom já. A tese mais aceita pela comunidade é que ambos morreram durante os adventos da Segunda Grande Guerra Ninja. Que tipo de vida o pai do Kakashi teve. Esse é o personagem que eu tenho mais curiosidade sobre o Naruto, mas é uma pena que, tá ligado, o que foi mostrado dele foi muito pouco. Tudo que a gente sabe é que Sakumo Hatake foi o responsável pelo Kakashi ser quem era, tá ligado? Mas eu fico imaginando o tanto de feito que esse maluco teve pro Kakashi pisar na Aldeia da Areia, no arco do resgate do Gaara, e ter um monte de gente olhando torto pra ele, tá ligado? Porque, caralho, o que o pai do Kakashi fez, mano? E faria bastante sentido dado o contexto. Já sem ter muita base ou apoio familiar, tudo que o Obito tinha era mirar no seu futuro. Como ele também era do clã Uchiha, muito era esperado dele e por isso ele mirou alto. Seu principal objetivo era ser Hokage, e isso muito antes do próprio Narutinho sequer pensar em nascer. E assim como Naruto... Eu não sei exatamente, tipo, se você nasceu um Uchiha nessa época aqui, né, que tinham vários Uchihas vivos.
fazia, tipo, você ter uma grande expectativa sobre você, tá ligado? Porque, ao que dá a entender na parte que o Itachi mata todo o clã Uchiha, tinha muito Uchiha medíocre, tá ligado? Que eram ninjas comuns, que não eram de tanto poder de fogo assim. E eles eram marginalizados por si só pela aldeia, né? Tipo, aquela política do segundo Hokage de fazer os Uchiha serem exilados, meio que exilados, né? Eles serem afastados da aldeia, de morarem de uma parte exterior aos muros e colocarem a prisão da vila ao lado pra marginalizar e criar uma situação de favela ao redor deles ali, já tornava o clã Uchiha meio marginalizado, tá ligado? Eu acho que o clã Uchiha nessa época aqui era visto meio de maus olhos. Não acho que tinha muita expectativa em cima dos Estelar Uchihas, mandou não. R$ 5 pra comprar um refri amanhã. Te admiro demais. Tamo junto. Obrigado, menor Estelar. que 3. Obrigado, Estelar. Tamo junto. Amanhã eu vou comprar o refri em sua homenagem. Enfim, mano, tipo, eu não acho que os Uchiha nessa época aqui era esse bagulho todo, não. Era esse mousse todo, não. Tá ligado? Os caras tinham uma questão beirando, tipo, questões meio que de território, raciais, assim, com os Uchihas. Tipo, eu acho que foi uma analogia aí do Kishimoto, tá ligado? A segregação e tal. Naruto, sua primeira motivação era de se tornar Hokage, meramente por reconhecimento e por ser um cargo mais alto possível de respeito para se atingir, de acordo com a perspectiva atual dele. Ao lado disso, assim como Naruto no começo tinha uma grande quedinha pela Sakura, Obito também tinha o objetivo de conquistar o amor da Rin e assim saciar a sua tal carência. E da mesma forma que a Sakura tinha apenas olhos para o Eu Sasuke, achei bem apontado por ele falar em carência. Porque eu já vi algumas pessoas discutindo isso, que Naruto ter gostado de Sakura nunca foi um amor verdadeiro, tá ligado? Nunca foi tipo, nossa, o Naruto é muito apaixonado pela Sakura. Eu acho que não, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que ele dizia gostar muito de Sakura, ele não tinha tanto ciúme assim dela, ele não fazia tanta questão assim dela, se vocês perceberem. Tipo, era mais uma questão de carência, tipo, eu nunca recebi amor da minha vida. Eu acho que essa menina aqui pode trazer qualquer significado de amor que minha vida pudesse ter, tá ligado? E eu acho que foi bem por aí que eles quiseram fazer essa questão de gostar de uma menina em Naruto clássico, tá ligado? Então, acho que as únicas pessoas que realmente se apaixonaram no clássico por alguém foi Sakura e Ino por Sasuke, tá ligado? Nenhum dos outros personagens... Ah, e Hinata por Naruto, claro. Mas nenhum dos outros personagens, incluindo o próprio Naruto, tinha tanto interesse assim em romance, tá ligado? Tirando essas 3 personagens. a Rin só tinha olhos para o Kakashi. Pois é, cara, sempre foi assim. E essa concorrência Obito e Kakashi se estendia em vários outros âmbitos também. Obito sempre foi mais abaixo da média para um Uchiha, e esse contraste apenas aumentou graças a seu parceiro de time ser ninguém mais ninguém menos que o Kakashi, um garoto que já dominava jutsus de alta patente desde cedo, além de ter se tornado Jonin prematuramente. Um verdadeiro gênio. Enquanto isso, Obito não era nada extravagante, porém também devemos reconhecer que ele não era um fracasso por completo. Seu domínio com Katon era notável desde o tempo como Genin, sendo capaz de reagir a tempo até mesmo quando surpreendido por armadilhas durante a guerra. Apesar desse domínio, grande parte das vezes que ele lutava, ele acabava se atrapalhando sozinho, quase como se... não, tipo, grande tanto faz, tá ligado? Ele ter domínio de Katon. Ele é um Uchiha, tá ligado? O elemento base da natureza de chakra dos Uchihas é o elemento fogo. E o Kishimoto, ele não pensou muito bem em como ele ia desenvolver os jutsus elementais. E ele só veio desenvolver exatamente o que esses jutsus significavam e toda a questão da natureza de chakra quando o Naruto tava aprendendo o Rasen Shuriken, né? Ele tava tentando adicionar a natureza de chakra pro Rasengan. E aí parece que, tipo, todos os personagens em Naruto, eles já tinham esse desenvolvimento natural pra usar jutsu elemental, tá ligado? Tanto que tem uma cena na guerra, que eu tô revendo agora, que o Akatsuchi, eu acho que esse é o nome dele, né? Do mano da Aldeia da Pedra. Ele faz todos os personagens da Aliança usarem estilo terra, parede de lama. Aquele jutsu que a parede de pedra sobe.
Mano, que imagem é essa? É o Obito levando um chutão na cara do Gai. Tem uma cena que todos os personagens de Naruto, eles levantam a parede de pedra, tá ligado? Todos os personagens. Eu falei, todos os personagens, incluindo, tipo, alguns que nem usavam ninjutsu, tá ligado? Aí eu pensei, mano... Ele tentou fazer uma parada com os jutsus elementais que ele... Tá ligado? Depois ele só desistiu, mano. Falar, tanto faz. Qualquer um pode soltar qualquer merda nessa porra desse anime, mano. Fosse uma autossabotagem involuntária. Essa autossabotagem ia desde ele comer doces enquanto luta, né, o que não é nada prático, e se engasgando na hora de soltar um katon, ou até mesmo em sua bondade excessiva em querer ajudar velhinhas pela vila e assim sempre se atrasar para seus encontros com seu time. Querendo ou não, ele tinha sim um bom coração e Kakashi, o ninja que copia, também copiou esse hábito dele, né, mais pra frente. Mas muito por causa desse jeito desastrado do Obito em se autossabotar que ele optava por usar aqueles óculos como uma desculpa para não entrar poeira em seus olhos, e também para ter mais uma proteção para os olhos que futuramente iriam despertar o tão almejado Sharingan. E eu gosto bastante desse detalhe no design dele, sempre sendo muito cuidadoso com seus olhos, passando colírio e tudo mais. É realmente um detalhe. Gente, deem muito dinheiro. Deem muito dinheiro pra Mel agora. Deem oi pra Mel. Todos vocês deem oi pra Mel agora. Deem oi pra Mel agora. Agora, é uma ordem. O chakra ficou infinito. De alguns personagens, sim, mano. Tipo, de Naruto, ficou infinito pra caralho. Mas de outros personagens eu senti que não. Que passa bastante a insegurança do Obito e também a sua maior esperança para atingir um potencial ainda não alcançado. O Sharingan, querendo ou não, era a maior esperança dele para superar o Kakashi. Devemos também nos lembrar da época em que Obito, Kakashi e Rin viveram, que é muito importante para entendermos o contexto e a sequência dos eventos da história. No caso, estamos falando da época da Terceira Grande Guerra Ninja. Essa guerra, em geral, é uma das mais importantes do mundo de Naruto. Ela definiu o destino de vários personagens muito por conta do seu decorrer e desfecho. Foi nessa guerra que Minato se tornou um grande herói, Itachi ficou traumatizado e cresceu querendo fazer de tudo para uma futura paz. O Sasori teve a oportunidade de ganhar o seu título de Sasori da Areia Vermelha, até porque ele já havia perdido seus pais. Mano, olha o design desse personagem, mano. Nossa, que maluco bonito. Vai tomar no cu, cara. Ele é meu gender envy, velho. Eu queria ser exatamente igual o Sasori. Ele é muito bonito, ele é muito bonito. Pro Canino Branco na guerra anterior. E também teve o Kabuto ficando órfão e sendo encontrado. Então, essa guerra realmente afetou muito a geração de crianças daquela época, fomentando traumas e acabando totalmente com seu futuro. É óbvio que o Obito, Kakashi e a Rin estavam inclusos nessa equação. Naquela época, Obito e Rin eram Chunins e o Kakashi havia recém se tornado um Jonin, assim como o Minato. Mano, eu acho o Kakashi ter virado, tipo, Jonin, com essa idade aqui, ele devia ter, tipo, 11, 12, 13 anos, que não deixa exatamente, né, claro a idade que eles tinham. Eu acho isso uma puta de uma sacanagem, mano. Eu acho isso muita crueldade. Porque, mesmo o Kakashi, eu acho essa brisa da Aldeia da Folha de dar uns títulos, uns cargo alto pra alguns shinobi só porque eles são muito bons, muito cruel. Tipo, imagina uma criança numa linha de frente de batalha de uma guerra, tendo que ver todo tipo de desgraça, e ele ganhar o título de Jonin, que é um cargo que poderia liderar uma equipe de 3 genin, tá ligado? É muita responsabilidade, mano. É muita responsabilidade. Quando eu tava revendo o anime de Naruto agora, e passou a parte que o Kakashi vira Ambu e tal, e mostra como foi o desfecho pro Itachi entrar na Ambu. Cara, o Itachi tinha 12 anos, 13 anos, quando ele assassinou o clã dele inteiro. Cara, era uma criança. Tipo, não foi só traumático porque ele teve que matar todo mundo. Foi traumático porque ele era uma criança. Tá ligado? A Vila da Folha, ela foi criada pelo Hashirama nessa brisa de evitar que guerra acontecesse, de evitar que crianças fossem mortas do nada. Tá ligado? Mas, porra, tipo, à medida que as vilas foram se metendo em guerra e ficando cada vez mais belicistas,
a desgraça começou a acontecer de novo, mano. Tipo, a criança começou a morrer na guerra de novo, tá ligado? Tipo, nada disso daqui era pra ter acontecido. Não era pra Obito ter sido esmagado numa pedra. Não era pra Rin ter sido sequestrada. Não era pra Kakashi ter ganhado um Sharingan. Não era pra essas 3 crianças aqui estarem na guerra, tá ligado? Eram crianças, tá ligado? Não sei, mano. Tipo, botava 3 Chunin Bucha que ia morrer pra Katon e pra Kunai e pra Shuriken. E botava o Minato liderando, mas não botava essas 3 crianças, mano. Mesmo eles sendo mais talentosos, mesmo tudo, eram crianças, mano. Isso é muito... Porra, o universo de Naruto, quando você observa dessa perspectiva, ele é muito cruel, ele é muito violento com as crianças, mano. Pô, olha todo o background de todas as crianças do elenco infantil de Naruto e vê todo o que todas elas passaram, mano. Ninguém teve uma infância 100% saudável ali. E eu tenho que dizer, que time interessante que eles formavam, cara. Rin era uma ninja médica que ia de encontro exatamente com a mesma crítica proposta que a Tsunade fez para o Hiruzen, em que seria útil ter um ninja médico sempre no time para reduzir as baixas e ter pelo menos ali um suporte. Enquanto isso, Obito era um Uchiha com capacidade de operar a longas distâncias com o Katon, o que auxiliava bastante o Kakashi, que na época utilizava técnicas de espada a curta distância, além de ter recém-desenvolvido o seu Chidori. Tudo isso sob a tutela de ninguém mais, ninguém menos que o Minato Namikaze, que podia dar suporte e se locomover pelo campo de forma muito dinâmica, sempre com suas marcações. Sinceramente, esse sempre foi meu time favorito de Naruto, muito por conta do quão completinho ele é, e principalmente pela dinâmica entre todos os personagens. Era muito legal e bonito de ver. Aqui eu digo que o Kishimoto cozinhou muito, mas voltando para a parte da guerra, a Terceira Guerra Mundial Ninja foi um conflito generalizado. Essa formação aqui, ela é, se não me engano, junto a de Naruto Sasuke Sakura, a mais dinâmica, tá ligado? De Naruto. Porque todas as outras equipes da época dos 11 e 12 de Konoha, eles tinham funções específicas, tá ligado? Tipo, o trio de Inoshikasho, eles eram assim por causa da formação deles, tá ligado? Porque eles faziam um combo que só funcionava com os 3 juntos. Aí vinha, tipo, a equipe de Neji, Tenten e Lee. Os 3 focados em Taijutsu, tá ligado? Utilização de elementos corpo a corpo. Os 3 ninjas Hinata, Kiba e Shino. Os 3 focados em rastreamento e sensibilidade, tá ligado? De percepção. Todas as equipes, exceto essas duas, né, de Naruto Sasuke Sakura e de Obito, Rin e Kakashi, elas tinham uma função específica. Essas aqui eram um pau pra toda a obra, tá ligado? Parecia que eles já eram criados pra ser linha de frente, porque os 3 iam ser muito excepcionais do resto que se formaram, tipo, junto com eles, tá ligado? Entre nações. Dentro desse contexto caótico também temos o brilhar do time do Kakashi, e é lá onde nós vemos também as melhores interações do Obito com o seu time. Uma história muito tocante é a do Canino Branco da Folha, pai do Kakashi, o qual Minato conta a Obito durante a guerra, como pretexto para ele entender melhor o Kakashi. A história basicamente reverbera o peso da decisão do Canino Branco em priorizar a vida de seus aliados acima da missão em que eles estavam inseridos. Ele salvou os aliados, o que fez ele ser odiado por todos da vila, inclusive pelos próprios ninjas que ele salvou. O peso foi tão grande pro Canino Branco que ele tirou a própria vida, e o Obito absorve essa história com muita atenção. Pesado, e ela mano? Tem um grande peso na formação de sua mentalidade, tanto por entender melhor Kakashi, quanto por concordar com o pai dele, e também de entender ali que o mundo ninja não é brincadeira, realmente é bem cruel. Dado certo momento, Minato acaba tendo que deixar o Obito, Rin e Kakashi sozinhos para ajudar em outra zona de guerra, o que tecnicamente não seria algo tão grave, tendo em vista que o Kakashi era Jonin e os outros 2 eram Chunins. Então, bom, apesar de serem crianças, eles eram bem especializados. Não, eles não eram tão especializados assim. Eles não eram tão especializados assim, mano. Eles estavam formando e dando patente mais alta pros ninjas porque tava rolando guerra e a aldeia queria botar qualquer um pra morrer, mano, no campo de batalha, tá ligado? Eles não eram tão qualificados assim. O Obito não era um ninja com um arsenal tão grande, ele não era tão experiente em campo de batalha, ele não tinha muita missão de rank alto. Eles não eram tão qualificados assim. A Rin é um
é uma ninja que ela não consegue fazer nada além de suporte, tá ligado? Ela não tinha um poder de fogo que se ela ficasse sozinha contra qualquer ninja, ela poderia fazer alguma coisa. Que nem uma Tsunade, tá ligado? Que já tinha muito mais experiência. Que nem uma Sakura. A aldeia precisava de mão de obra. Sim, a aldeia só queria botar qualquer um pra linha de frente. Eu não acho que eles eram especializados, não. Acontece que eles acabam caindo em uma cilada e a Rin foi sequestrada. Nisso, Kakashi acaba ficando com o mesmo dilema do seu pai, dividido entre priorizar a vida de seus aliados ou prosseguir com sua missão. Obito, tomado pela emoção de querer salvar sua amada, escolhe ir atrás da Rin. Já o Kakashi volta pelo oposto, motivado a não seguir os passos do seu pai, os quais ele considera um erro por causa do resultado obtido. É um trauma, Mesmo né? assim, Obito insiste em ir atrás da Rin e fala que o Canino Branco foi sempre um herói, o que choca bastante o Kakashi e o convence depois. Porque no final, tipo, a maioria dos pensamentos dos personagens de Naruto envolve isso, né? Tipo, a questão de aceitação das pessoas. Ninguém nesse universo aqui, todos têm, mesmo você nunca tendo experienciado a solidão, você tem medo de experienciar a solidão, tá ligado? E o Kakashi sabia que se ele seguisse o caminho que o pai dele tomou, ele ia ficar sozinho, como o pai dele ficou, tá ligado? E ficar sozinho é muito cruel, mano. Tipo, todo o contexto do protagonista do anime só aconteceu porque ele tinha muito medo de ficar sozinho. E a solidão destruiu aquela criança, tá ligado? A rejeição destruiu aquela criança. E o Naruto não sonhava em ser Hokage porque ele via na figura do Hokage nossa, ele é um herói, ele é o cara foda da vila, ele é o cara que tá na linha de frente. O Naruto via essa posição de Hokage e, tipo, se eu tiver nessa posição, não vai ter outra alternativa. As pessoas, além de me reconhecerem e me respeitarem, tá ligado? De me tratarem como um ser humano. Eu me emociono muito falando de Naruto, mano. Eu não aguento. A seguir os passos do próprio pai. O paralelo de Kakashi e Obito pode ser analisado como um paralelo entre razão e emoção no começo. Kakashi cresceu entendendo que seguir as emoções como seu pai fez foi algo errado e que a punição veio com a retirada da própria vida, enquanto Obito é um ser totalmente guiado por emoções, tanto por ser um Uchiha quanto por desde sempre ter um grande amor e carência a ser suprida. O próprio nome de Obito significa obi, cinto ou faixa, e o to vem de pessoa, ou seja, pessoa que carrega ou pessoa que liga. E o seu nome pode ser interpretado como o de alguém que carrega algo ou faz ligação entre pessoas ou ideias, o que pode refletir tanto seu papel como sendo a ligação de Obito e Kakashi através de seu Sharingan, como também o elo entre Madara e o mundo ninja. Pô, isso é bem legal em Naruto, mano. Eu percebi que todos os personagens em Naruto, o nome de nenhum personagem é escolhido à toa. Todos eles têm uma simbologia que envolve diretamente, tipo, ou o folclore e a mitologia da religião shintoísta, ou alguma questão individual da cultura japonesa, tá ligado? Eu descobri que o Shikamaru... Tipo, algumas pessoas do chat já devem ter ouvido falando isso. E o Shikamaru, ele se chama Shikamaru Nara, porque Nara é uma cidade no Japão que tem um acervo natural de veado, tá ligado? Do animal. E lá você pode encostar, você pode interagir com os bichinhos e tal. E o animal espiritual do Shikamaru é um veado, né? Um cervo. E aí, tipo, você vai ver o contexto de cada personagem. Todos eles têm a sua simbologia ali, tá ligado? O clã Uchiha, ele não é chamado de Uchiha porque é um nome aleatório, tá ligado? Se vocês observarem o leque que fica nas costas dos personagens, leque, tipo, ou abanador de vento, significa Uchiha, né, em japonês. O nome Uchiha significa isso. Aí tudo é conectadinho em Naruto, mano. Acho isso muito legal. O nome Zanagi, né, que é o jutsu dos Uchiha, é o nome dos criadores, né, da religião shintoísta. É bem legal isso, mano.
Posso ir até mais além e falar que ele pode ser um paralelo ali com o Naruto, e o nome pode remeter a isso também. E bom, graças a ambos seguirem o mesmo ideal de Sakumo Hatake, tanto ele quanto Kakashi seguem juntos e lutam brevemente para salvar a Rin, fazendo combos em sequência e mostrando todo o seu potencial em conjunto. Eles acabam salvando a Rin, mas são pegos em uma armadilha de Doton do inimigo, o que obriga Obito a salvar Kakashi e receber o esmagamento em seu lugar. Completamente ferido, lá Obito faz os pedidos finais ao time. Ele pede a Rin para dar seu Sharingan de presente para o Kakashi, como uma forma de presenteá-lo por ter se tornado Jonin. E ele também pede para Kakashi como último pedido que ele proteja a Rin. Essas foram suas últimas palavras antes de sucumbir por completo em meio às rochas que o enterraram vivo. E aí, basicamente, ele termina como sendo reconhecido por Konoha como um herói de guerra, amplamente reconhecido por lutar em um dos maiores conflitos do mundo ninja, tudo isso em nome de Konoha. E aí? Pô, mano, isso sempre me incomodou em Naruto. Tipo, os caras morrer na guerra, a troco de nada. E quando, pô, se você observar o motivo das guerras em Naruto, todas as guerras de Naruto, tirando a quarta, eram por motivos imbecis. Motivos imbecis que poderiam ser resolvidos em diálogo, tá ligado? Todas as guerras de Naruto. Todas. E aí os caras morriam, mandava criança pra morrer na guerra. Criança que nem sabia fazer um clone direito. E aí os caras morriam e faziam uma pedrazinha. Com o nome lá, aqui jaz um herói de guerra. Ah, mano. Vocês são muito hipócritas. O mundo shinobi em Naruto é muito hipócrita, tá ligado? Por isso que, tipo, ao todo, a ideologia de alguns personagens que vão pro lado mal, eles não estão totalmente errados, tá ligado? Mas aí entra Naruto, e Naruto é um personagem que ele consegue resolver todos esses conflitos, né? Ele é a criança da profecia e ele consegue trazer a paz. Ele consegue fazer todos os países cooperarem entre si e parar de existir guerra entre umas às outras, né? Que nem muitas na vida real. Sim, mano. Porra, a questão da Vila da Areia no início da primeira Guerra Ninja é exatamente alguns conflitos reais, tá ligado? A Vila da Areia, ela falou o seguinte, falou, pô, meu país inteiro é só deserto, aqui não nasce nada. Pra que a gente coopere, eu queria uma parte do território do País do Fogo pra que a gente pudesse plantar e ter o que comer, tá ligado? Mas aí tu já vê os outros países, não, mas aí a gente podia todo mundo se unir e todo mundo descer o sarrafo no País do Vento. Caralho, mano. É idiota, é um sentimento desumano, mano. Caralho. Tipo, pensem na humanidade, pensem em conjunto ao invés de só o próprio umbigo, tá ligado? Isso é bizarro, mano. A história dele acabou, né? Lindo, maravilhoso, né? Até parece. E aí, cara, eu me lembro de ter ali meus 12 ou 13 anos, ler o Kakashi Gaiden pela primeira vez, ler toda essa história e ficar super comovido com o sacrifício do Obito. Eu li algumas partes do mangá. Eu li algumas partes do mangá de Naruto Shippuden antes mesmo de assistir o anime, né? De Naruto Shippuden. Eu tinha tipo 9, 10 anos. Foi a primeira vez que eu comprei um volume físico de Naruto. E Kakashi Gaiden é uma história muito legal e que faz você compreender a história de Naruto Shippuden melhor. Porque essa história aqui de Obito, Rin e Kakashi acontece logo quando acaba Naruto clássico no mangá. Tipo, Naruto falou que ia treinar com o Jiraiya, a cena corta e o Kishimoto fala assim, pessoal, agora eu vou contar essa história aqui. É uma história essencial pra que a história de Naruto Shippuden faça sentido. Eu não sei porque eles só adaptaram isso no anime anos e anos depois que Naruto Shippuden já tinha começado. Será que isso não era uma crítica do Kishimoto? Eu acredito que sim, mano. É porque o Kishimoto, ele é um cara muito reservado, né? Não dá pra saber muito bem das posições, tipo, políticas dele, pra além do que ele mostra em Naruto e em Boruto agora, né? E não dá muito bem pra saber, mas é uma possibilidade, tipo, é bem real esse diálogo. É bem real. Chamava de Obito. A história dele pode terminar ali mesmo, sendo fechadinha e praticamente perfeita, quase um spin-off que revelava ali como o Kakashi havia ganhado seu Sharingan, com começo, meio e fim muito bem definidos. Mas eu realmente queria ver mais daquele personagem na época, e eu não acreditei que um personagem com tanto potencial
tivesse de fato morrido. E meio que eu tava certo em pensar nisso naquela época. Talvez isso também tenha colaborado para o Obito se tornar meu personagem favorito de Naruto, né? O contexto, o mistério, eu crescer junto com ele, né? Pode ter ajudado bastante aí o meu favoritismo. Mas a partir desse pensamento de potencial que o Obito deixou, ou melhor, desse desejo de querer ver mais sobre o personagem, que eu olhei para aquele tal Tobi no Shippuden e eu fiquei, não é possível. E calma que a gente já vai falar mais sobre isso, mas antes, bora continuar seguindo aqui em ordem cronológica. Após ser enterrado pelo Dotão da Guerra, o Obito é resgatado por Madara e é tratado com o uso de Zetsus. Madara estando completamente acabado pela idade, sendo mantido vivo apenas pela Gedomazo. Esse lugar... Pô, mano, essa cena aqui no anime me dá muito arrepio. Essa cena de quando o Obito é salvo pelo Madara, tá ligado? Porque cada escolha de palavras do Madara nessa cena aqui, ela é calculada pra manipular o Obito desde a hora que ele abre o olho pela primeira vez. Que ele já tinha implantado as células de recuperação do Hashirama no corpo dele. O Madara é a personificação do mal, mano. Todas as palavras dele eram cruéis pra qualquer pessoa ouvir, mano. Tipo, imagina tu acorda com metade do corpo destruído e tu escuta um velho com um Sharingan na tua cara dizendo: nada do que você acredita é real. Todos os seus companheiros estão mentindo pra você. A vida é feita só de dor e sofrimento e esse mundo não merece existir. Tá ligado? Isso é muito cruel, mano. Madara é a personificação do mal, mano. Madara é um personagem muito desgraçado. Pra mim, é um dos melhores cenários de Naruto, pois por mais que ele seja só uma caverna relativamente simples, ele também é repleto de toda a estrutura básica da árvore que guarda a Gedomazo, gerada pelo Rinnegan do Madara, e o design disso pra mim é absurdo. Além disso, também tem o detalhe da réplica do Hashirama já está ali no mesmo lugar em que a gente vê futuramente antes da guerra começar. Na verdade, todo esse esconderijo é amplamente usado pelo Obito durante Naruto Shippuden, e tem várias evidências disso pelo próprio lugar. E é engraçado ver que até aquele mesmo momento, Obito tem muita empatia por Madara, que está velho, já que ele sempre ajudou idosos em Konoha e por isso se atrasava para se juntar com seu time. Naquele momento, com Madara, Obito é literalmente colocado em uma dívida gigantesca que Madara diz que voltaria para cobrar futuramente. Isso seria um breve foreshadow do que viria a ser aquele selo no coração e toda aquela história envolvendo ele e a Rin, mas a gente já falou sobre isso, cara. Isso aí é meio viagem, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Obito segue se recuperando de seus graves ferimentos e assimilando as células de Hashirama a seu corpo, ao mesmo tempo que ele também fez amizades com... tipo, Madara manipulou Obito num ponto que Madara morreu. Ele falou: não, ele vai ter um momento que eu vou manipular todos os membros da Akatsuki pra gente fazer esse objetivo aqui, e a gente vai reviver aquele cara que morreu para ele acordar com um corpo vivo, tá ligado? Jovem, consciente, mais forte, e a gente vai colocar todo mundo num genjutsu e vamos destruir esse mundo aqui pra fazer todo mundo viver no próprio mundo onde todo mundo é feliz, tá ligado? Tipo, depois... Porra, a coisa pra mim que me desanima um pouco no plot da guerra é... O Madara tá sendo manipulado pela Kaguya. Não tinha nada a ver, mano. Podia deixar o Madara como vilão final, que eu tava muito feliz. Porque ele é um vilão... Ele é um desgraçado do primeiro momento que ele aparece no anime até o último, mano. Com o Zetsus e o Guruguru, o que é bem legal e ele também é bem amigável com o garoto, né? Lá ele permanece em recuperação e também treinando Taijutsu por um tempo. Toda aquela jornada de reabilitação do Obito é também muito emocional, com ele a todo tempo pensando no quanto ele quer sair de lá, ver o Kakashi, a Rin, pra ser útil a seu time. A personalidade do Obito faz o leitor querer ver ele bem e de volta com seus amigos, já que essa última interação deles foi finalizada de uma maneira muito abrupta e trágica, deixando um gostinho de quero mais na boca. Essa cena aqui do Obito se recuperando aos poucos e treinando taijutsu e tal, ela já dá alguns indícios de que ele seria manipulado pelo Madara, porque você vai vendo a feição de Obito ficando parecido com Madara. O cabelo dele cresce e fica de um jeito parecido de Madara. Ele começa a ter um tom de voz que começa a ficar parecido com o de Madara, né? Nossa, mano, essa cena aqui foi muito bem feitinha. Eu acho que... Por isso que eu defendo tanto o arco da guerra, mano. Porque isso daqui, ela não aparece em Kakashi Gaiden, ela só aparece na guerra. E, porra, essas coisas aqui foram muito legais.
o arco da guerra não acontece só na guerra. Tipo, essas partes que vão recontextualizando algumas coisas do passado desses personagens é muito legal. Quem discorda disso, porra, tipo, vocês reclamaram o anime inteiro, a história inteira de que Naruto não dava profundidade a alguns personagens, que Naruto não contava a história de outros personagens, e o pessoal simplesmente esquece que nessa parte aqui conta a história do Gai, conta a história do Hashirama Madara, conta a história do Obito depois de ter se recuperado, conta a história de como ele conheceu o Nagato, conta a história de como ele assassinou Yagura, tá ligado? A internet inteira discorda de você. Deixem todos discordar, mano. Eu tô certo, então toda a internet errada. Pobre coitado se dá bem, né? A passagem do tempo é visível pela grossura do braço do Obito e também pelo comprimento de seu cabelo, o qual aparenta cada vez mais ser similar ao do próprio Madara. É interessante esse detalhe, pois ele, como o Uchiha, a gente não sabe exatamente o quão distante ele é do Madara na questão de uma árvore genealógica. O Obito pode ser sim um parente distante em algum grau, mas isso a gente nunca vai saber. A única informação interessante nisso é que eu acho que eles não têm, tipo, parentesco nenhum. Eu acho que eles coincidentemente são só do mesmo clã. Eles, tipo, não tem linhagem genética nenhuma, né? É que nem, tipo, Itachi e Shisui. Tipo, eles não eram primos, eles não eram irmãos, eles não eram nada. Eles coincidentemente pertenciam ao mesmo clã e tinham, tipo, a mesma herança. Porque clã é uma questão mais complexa do que família, tá ligado? É um pouco mais complexo isso em Naruto. Não é necessariamente só sua família, tá ligado? Isso é explicado um pouco entre os Hyuga. Tipo, a família do Neji era totalmente diferente da família da Hinata, mas eles eram do mesmo clã. Vocês estão entendendo? É um pouco mais complexo de serem, tipo, parentes. Eles não eram necessariamente parentes. Possui uma enorme semelhança na fisionomia a do próprio Madara. Ele pode ser sim algum primo perdido de terceiro, quarto grau do Sasuke, né? Vai saber. Enfim, vamos direto ao ponto, porque agora vai acontecer algo muito mal escrito na história de Naruto. Basicamente, Madara manipulou ninjas... Mas o Sharingan não é genético? Não é esse o ponto, não é esse o ponto. Tipo, a questão de clã, ela é genética, tá ligado? Só que eles não necessariamente são família, entendeu? Tipo, eles são do mesmo clã, só que eles não são primos, eles não são irmãos, eles não são tios, não são sobrinhos de ninguém. Eles só são do mesmo clã. A família é diferente de clã em Naruto. Tipo, existe família e existe clã, tá ligado? Por exemplo, o Naruto, ele é do mesmo clã da esposa do Hashirama, né? Da Mito Uzumaki. O Naruto também é do mesmo clã da Karin. O Naruto também é do mesmo clã como é o nome? Do Nagato. Só que eles não eram parentes, tá ligado? Eles tinham heranças genéticas que eram compatíveis um com a do outro, mas eles não eram, tipo, família de sangue, tá ligado? Se você fosse puxar a árvore genealógica de Naruto, não ia ter relação entre Naruto, Karin e Mito, tá ligado? Ia ter relação com a Kushina, com o avô de Kushina, com o pai de Kushina, porque esses eram parentes de sangue, tá ligado? O clã é tipo pessoas que têm o mesmo sobrenome. Sim, exatamente. Por aí. Da névoa para irem atrás da Rin e do Kakashi para usarem a garota como receptáculo do Isobu, a Biju de Três Caudas. E lá ela vira Jinchuriki. Ao mesmo tempo que tudo isso tá rolando, Madara também faz questão de manter Minato ocupado em uma missão durante esse advento. Ou seja, ele planejou tudo nos mínimos detalhes para fazer com que o Obito perdesse tudo que mais amou. Notoriamente, Madara planejou muito cautelosamente que o Obito fosse um mero peão do seu jogo para a dominação mundial. Somando também o fato do selo no coração do garoto também interferir em sua vontade, até certo ponto, né? Além de impedi-lo de cheirar a própria vida e também... Pô, eu não sei por que o Kishimoto quis botar isso de selo no coração, mano. Tipo, o Madara já manipulou ele o suficiente... tá ligado? Pra ele tocar o plano do Tsukuyomi infinito sozinho, tá ligado? Só a manipulação de Madara já era mais que o suficiente. Não precisava disso de selo de coração, eu achei exagero. Ele não acreditava muito bem nos próprios personagens. Eu achei isso bem engraçado. Sendo um meio para impedir que Obito futuramente viesse a se tornar Jinchuriki do Jubi, e assim roubasse o plano do Madara.
Pois é, o velho pensou até nisso. Mas, cara, é muito mal escrito, tá? Não tem tanto detalhe assim, a gente não sabe como que o Madara fez tudo isso, não tem essa execução. Então a gente só tem que confiar que ele fez isso tudo junto com o Zetsu. Voltando pra história, Zetsu chama Obito porque os ninjas da névoa que o Madara controlou de alguma maneira estavam em um confronto contra a Rin e Kakashi. E o guri já sai maluco pra ajudar seus amigos. Obito veste o Guru e lá a gente vê a primeira máscara em forma de espiral do futuro Tobi. E o Guru concede a Obito um gigantesco aumento de atributo, principalmente na força que ele utiliza em conjunto com a própria estátua Gedo Mazo, além do domínio do Mokuton, o qual o Guru também é o responsável por fazer Obito conseguir usar os jutsus do Hashirama, né? Os jutsus de estilo madeira. Pô, mano, eu não sei o que passou na cabeça do Kishimoto para criar o estilo madeira, mano. Porque o design dele não é, tipo, não passa tanta imponência, tá ligado? É madeira. É madeira, tá ligado? Mas é uma madeira que consegue parar qualquer coisa. Biju, a madeira para. Susanoo, a madeira para. Estilo inferno de fogo negro, para. Qualquer coisa, essa porra dessa madeira suga o chakra e para qualquer coisa, mano. Caralho. É o Kekkei Genkai mais idiota, mas ao mesmo tempo é o mais roubado do anime inteiro, mano. Acho que é mais pelo conceito terra mais água. Poderia ter sido qualquer outra coisa, mano. É madeira, tá ligado? Ele poderia ter feito qualquer coisa, mas ele escolheu madeira, tá ligado? Tipo, não é um design tão chamativo pros olhos quanto o Susanoo, tá ligado? Quando você assiste a luta de Madara contra o Hashirama naquele flashback, tá ligado? Que o Madara vai deixar a vila. Quando a raposa de 9 caudas tá em volta do Susanoo, ela chama muito mais atenção do que um monte de pedaço de pau, mano. É só, tipo, ao mesmo tempo que é muito legal você ver a porra de um Buda com 1 milhão de mãos, um dragão de madeira, um golem de 10 mil metros. Quando você vê uma raposa usando uma armadura samurai de Susanoo, é irado também, mano. É muito mais irado que madeira, com todo o respeito do mundo. Neji discorda, mano. Neji morreu. Tipo, eu sei por que ele morreu, tá ligado? Ele morreu pra poder unir o Naruto com a Hinata, né? Pra uma relação mais romântica e tal. Só que eu acho que isso poderia ter sido feito de outra forma. Eu não sei se o Neji precisava morrer pra alguns personagens ali. Principalmente o Naruto, né? Ter aquele dilema moral dele colocado à prova, tá ligado? Poderia ter sido de outra forma. Eu não sei. Mas assim, era conveniente que fosse o Neji, tá ligado? Porque se matasse qualquer outro personagem ali, não teria tanto peso assim pro Naruto. Porque o Naruto e o Neji, eles desenvolveram uma relação no clássico, depois da luta deles, que é um pouco mais complexa que o anime deixa entender. E por isso o crescimento de Neji, tipo, tanto que depois que o Naruto volta pra vila, depois do time skip, o Neji era o único que tinha virado Jonin, tá ligado? Nem o Shikamaru tinha virado um Jonin. Mas o Naruto e o Neji, tipo, eles cresceram de formas que eles foram se entendendo, tá ligado? Aquela luta dos dois é um entendimento um do outro. E era conveniente que o Neji morresse nessa parte, tá ligado? Porque, de novo, ele ia servir de escada para o amadurecimento do Naruto. Pra provar um ponto do Naruto. Mais pra frente a gente vai ver que o Obito tem uma ótima predisposição natural. E aí beleza, ele sai lá correndo, dá um tempinho, começa a chover, mas não é chuva, na real é Suiton da batalha. Né? E pelo Sharingan do Obito e do Kakashi estarem interligados, ele foi capaz de ver a Rin com algo. Naruto ser reencarnação quebrou. Pô, eu acho que não. Mas isso pode ficar pra outro corte. Eu acho que a gente pode discutir isso em outro vídeo. Eu acho que tem algum vídeo do analista sobre isso. Atravessando o seu peito. E bom, ele chega lá e ele vê.
O nome do capítulo foi traduzido como Inferno, mas o kanji original vem de Jigoku. No budismo japonês, Jigoku é um dos 6 reinos da existência. Ele basicamente representa o destino das almas que acumularam karma negativo por suas ações em vida. Se você acompanha meu canal e já viu os vídeos sobre Bleach, deve saber que Jigoku é o termo equivalente a Naraka, sendo também o reino mais baixo dos 6 caminhos, ou reinos do renascimento. Nesse reino, os seres sofrem legal, punições extremas, embora não eternas. É uma espécie de purgatório, onde o ser experimenta as consequências de seu karma negativo, isso é, as ações ruins realizadas nas vidas anteriores. Basicamente, essa é a simbologia por trás do que o Obito se refere como inferno, que é muito diferente. Pare, Hanitsu, pare de defender com unhas e dentes Naruto. Não é que eu defendo com unhas e dentes, mano. É porque eu sinto que virou moda falar mal de Naruto, tá ligado? Assim, tem muito vídeo no YouTube. Tem um vídeo do Linkzinho, que é um vídeo ruim, tipo, eu não tenho nada contra o Linkzinho. Um salve pro Linkzinho, por sinal. Mas tem um vídeo dele que é furos de roteiro encontrados em Naruto. E tem coisas que nem furo de roteiro é, tá ligado? Tipo, parece que os caras tá usando Naruto muito como bucha de canhão e tentando apagar qualquer resquício de peso que Naruto teve pra indústria, tá ligado? E tem coisas em Naruto que tá pra além do combate, mano. Tem coisas em Naruto que tá pra além de jutsu, de poderzinho na tela. Tipo, eu discordo quando o pessoal diz que tudo que o Naruto faz é discurso no jutsu. Tipo, quando o Naruto conseguiu convencer o Obito, eu não sei se vocês assistiram o mesmo anime que eu, mas foram tipo 20, 30 episódios dos caras metendo sarrafo de todas as formas possíveis no Obito pra ver se ele parava, mano. Só que o cara era imparável, ele tirava, tipo, muito jutsu que os caras tinham que se desenrolar em 1000 formas pra conseguir acertar o cara, tá ligado? Não era descer ele na porrada que ia mudar a ideologia dele, mano. O Naruto era o contraponto perfeito a tudo que o Obito era naquele momento, tá ligado? Não existia outra forma da guerra parar se não fosse, tipo, com a ideologia de Obito sendo colocada em contraste com a de Naruto, mano. Como assim discurso no jutsu? Desde o início de Naruto, sempre foi isso, tá ligado? A luta de Naruto e Neji era isso, tá ligado? Era Naruto tentando provar pra Neji que não fazia sentido ele acreditar que, destino não existe, tipo, destino é tudo e a gente tá predestinado a fazer uma coisa. Naruto tava ali pra mostrar que ele tava errado, tá ligado? Tipo, a luta de Naruto contra Gaara era pra Naruto mostrar pra Gaara que ele não estava sozinho, que existia ali nele uma esperança dele não estar mais sozinho, de que ele podia fazer um amigo, tá ligado? Naruto sempre foi isso, tipo, Naruto sempre foi o discurso no jutsu, como esses caras falam. Mas aí, sei lá, mano, criaram um espantalho do que é Naruto, um factoide. E, porra, Naruto sempre foi isso, mano. Qual a sua opinião sobre os personagens bondosos e reais? Eu acho bom, eles precisam existir. Personagens bondosos precisam existir. Um Superman precisa existir. Naruto precisa existir. Personagens com virtudes precisam existir. Porque é ficção. A ficção não precisa ser a realidade. A ficção não precisa ser cínica. Tá ligado? A ficção precisa mostrar... Tipo, a ficção, principalmente em obras infanto-juvenis como Naruto e o Superman que eu citei agora, elas precisam mostrar pra humanidade que existe esperança. Elas precisam mostrar pra humanidade que as pessoas ainda podem ser boas. Que as pessoas ainda podem fazer diferente. Que ainda pode existir justiça social. Que ainda pode existir uma alternativa que não a violência. Isso precisa existir, mano. Essa esperança precisa existir pras crianças, tá ligado? Tipo, Naruto não fez o sucesso que fez à toa. Naruto é esse personagem bondoso e real. Tem uma cena de Naruto que o Killer Bee é sequestrado pelo Sasuke, né, supostamente. E os dois discípulos de Killer Bee vão até a Vila da Folha. E a menina, esqueci o nome dela agora, ela caceta o Naruto de porrada. Ele fala, eu não vou reagir. Eu não vou reagir. Porque eu sei o erro que o meu melhor amigo cometeu. Mas eu não vou reagir, tá ligado? Porque eu vou absorver a dor, eu vou pagar pelo que o meu melhor amigo fez. Porque eu acredito que o meu melhor amigo ainda pode mudar.
Eu acredito que o meu melhor amigo pode ser uma pessoa diferente. Isso precisa existir, mano. A esperança não... Olha, eu vou falar agora pra vocês totalmente fora do tópico Naruto. Não deixem a esperança morrer, mano. Não deixa a maldade, não deixa o cinismo entrar na cabeça de vocês e achar que nada existe mais solução, que a humanidade é ruim por natureza. Não deixe isso chegar na cabeça de vocês, mano. Vocês têm que, por mais que a realidade, vocês vão sair de casa e vocês vão ver um monte de coisa ruim acontecendo, não deixa isso entrar na cabeça de vocês, mano. Não deixa o cinismo corromper a vida de vocês. Vocês precisam sair de casa e acreditar que o céu vai nascer a porra do sol de novo, tá ligado? Vocês precisam acreditar que a humanidade tem solução. Vocês precisam acreditar que existe bondade, tá ligado? Porque o mundo não é feito só de pessoas ruins, mano. Por mais que isso pareça pra você, tá ligado? O mundo não é formado só de pessoas ruins. Vão numa cozinha solidária, tá ligado? Vão numa pastoral da Igreja Católica. Vão numa ocupação do MTST. Vão numa brigada de alimentos da UJC. Vão numa brigada da União Juventude e Rebelião. Vão ver o trabalho que as pessoas fazem por acreditar na humanidade, mano. Vocês não podem deixar a humanidade... Vocês não podem deixar a humanidade de existir na cabeça de vocês, mano. Vocês precisam acreditar que existe futuro, que existe esperança. Porque senão, acabou, mano. Não sobra mais nada. Você vai entrar de cabeça num niilismo passivo e você vai ser infeliz, mano. Não vai ter nada de positivo na sua vida, tá ligado? Diferente do que nós, ocidentais, Olá. entendemos como inferno tradicional. No budismo, o inferno de Goku não é apenas um lugar físico, mas também um estado de sofrimento interno extremo causado pelo apego, raiva, ódio e ilusão. Nesse capítulo, Obito destrói seus oponentes usando tanto o seu poder Uchiha como também do Senju. Em conjunto, a fusão do equilíbrio perfeito, em meio ao total desespero. Seu poder Uchiha o defende, enquanto o elemento Mokuton, aquele responsável por pertencer ao homem benevolente que criava a vida, esse poder ele usa pra matar. É bem o oposto do esperado. Essa parte é bem sinistra, hein? Quando ele vai, tipo, até o Kakashi e a Rin, e ele vê a cena, né, do Kakashi perfurando o peito da Rin. E o Mokuton dele vira o total oposto do que é o Mokuton do Hashirama. Tipo, o Hashirama tinha linhas complexas que poderia gerar vida, né? Que gerou o alicerce da vida da Folha. E o Mokuton do Obito, ele é pontiagudo, ele é venenoso, tá ligado? Ele é violento, ele serve pra perfurar, tá ligado? O Mokuton do Hashirama, ele não perfurava as pessoas. Era um Mokuton que, quando usado de forma ofensiva, ele enrolava e parava, tá ligado? Ele não era um Mokuton violento, ele não era um Mokuton assassino. Isso é um contraste bem interessante, mano. A distorção total da ordem natural em uníssono percorre pelo campo de batalha, em uma batalha sangrenta e sem precedentes. No fim de tudo, conforme a perspectiva budista, Obito já não está mais no mundo físico, mas em seu estado mental, de um ser do inferno. Obito basicamente ali começou um ciclo de escuridão que o afastou completamente da iluminação, o levando cada vez mais para o caminho de alimentar ainda mais o seu karma negativo. Tudo isso porque Obito se aprisionou em outros dois conceitos budistas que estão também interligados. O conceito de Maya e Dukkha. Maya é o apego, a ilusão, e Dukkha é a insatisfação da existência. O Obito tem muito isso do apego, mano. Porque ele tem esse desejo de tocar com o plano do Madara, porque ele tinha um apego ao que a figura de Rin e Kakashi eram pra ele no passado, tá ligado? E ele tinha tanto apego que ele sentiu a necessidade de criar um mundo que esses dois fossem da forma que ele se lembrava, tá ligado? O apego, ao mesmo tempo que quando é aplicado a algumas situações é uma forma positiva, tipo, quando você é apegado aos seus amigos, à sua família, aos seus, tá ligado? É uma coisa positiva. Quando tá relacionado ao luto e a um evento traumático, ele se torna algo totalmente perverso, tá ligado? E esse apego do Obito, junto com a manipulação que ele tava sofrendo, tornou ele uma pessoa perversa, mano.
basicamente se agarra à ilusão de que uma pessoa como a Rin não deveria morrer por não ter feito nada de errado, e Kakashi não poderia ter traído sua promessa, não aquele Kakashi que ele conhecia. Essa ilusão de versões o fazem se submeter completamente ao plano Olho da Lua, e nesse momento Obito está fugindo. Como que as crianças conseguem fazer merda sendo que desde crianças os desenhos ensinam o contrário? Porque são crianças, mano. Tipo, não dá pra... Tipo, você não pode colocar um julgamento moral de pensamentos lúcidos, racionais numa criança. Porque ela é uma criança, ela tá experimentando o mundo. Ela tá tendo aquele tato com as coisas pela primeira vez. Então ela faz besteira, tá ligado? A criança não tem noção do que é certo e do que é errado. Até porque que essa noção varia muito da criação individual, né, da família dela. Então, tipo, você ver uma criança derramando um copo de leite e você, tipo, educar ela de uma forma negativa, ela vai crescer e vai reproduzir aquele comportamento negativo. Tipo, derramar o leite na hora de servir é algo errado? Não necessariamente, mas não é a forma correta de se servir leite, tá ligado? E aí, o que você quer fazer? Você vai ensinar ela a servir leite da forma correta, ou você vai descer ela de porrada e dizer que aquela não é a forma correta de servir o leite? Tá ligado? Não é que criança faça merda, mano. Criança não faz merda, criança tá experimentando o mundo pela primeira vez. O adulto é o reflexo da sua infância, tipo, ele é o reflexo de tudo que ele foi carregado de trauma, mano. Tipo, a formação de um adulto vem do trauma que ela carrega da infância e da adolescência, tá ligado? Então isso é muito complexo. Você coloca, por exemplo, esse mundo de Naruto criou um monte de adulto traumatizado porque a infância de todo mundo aqui foi perversa, tá ligado? Todo mundo aqui em Naruto cresceu vendo guerra, vendo gente sendo assassinada na frente deles, tá ligado? Eles crescem com isso na cabeça e acaba, tipo, criando pessoas ruins, tá ligado? Olha o que o Obito teve que passar quando ele era criança. É tipo um tanto de trauma que ele passou e ainda teve influência negativa do Madara, dele dizendo, olha, tudo o que acontece nesse mundo é uma merda. O CI mandou R$5. Oi. Já vou indo de comes, tô morrendo de sono, mas desejo noite, uma mano. boa live a você e uma boa noite, Anitos livres, insanas e radicais. Boa noite, mano. Muito obrigado por ter vindo. Tamo junto. Enfim, tipo, é porque depende muito da influência da pessoa também. Tipo, olha tudo que o Obito passou e a influência que ele teve, tá ligado? Do Madara falando no ouvido dele, olha, esse mundo é ruim e você precisa destruir ele. Agora o Naruto, ele passou por coisas semelhantes a do Obito, ele passou por muita perda, ele passou pela solidão também. Mas o Naruto, ele teve exemplos positivos a seguir. O Naruto teve um Iruka pra dizer, não, você é querido e você tem o direito de ser uma criança querida. O Naruto teve o Kakashi pra dizer, aqueles que abandonam os seus amigos são piores do que lixo, tá ligado? O Naruto teve o Jiraiya pra dizer que, tá ligado? Ele não era um completo fracasso e que com o esforço ele poderia superar o quarto Hokage. O Naruto teve um monte de boa influência na vida dele. Tá ligado? E o Obito não teve isso. O Obito teve quem? O Madara. O próprio Satanás em pessoa, tá ligado? Isso depende muito do seu ciclo, da influência que você recebe como ser humano. Fugindo da verdade do sofrimento, em vez de enfrentá-la e superá-la. A salvação no budismo vem da aceitação da realidade, do abandono do apego e da conquista da sabedoria, que é exatamente o oposto do que o Obito faz. O plano Olho da Lua vai contra tudo isso. Ele se baseia em viver uma vida de plena ignorância e sem qualquer sabedoria, ignorando completamente o lado ruim da vida e mirando apenas em uma mentira eterna para saciar o próprio ego em ignorância. Essa mentira é tão paradoxal, pois ao mesmo tempo que você fica preso em uma eterna ilusão, você também se tornaria um vegetal tão ignorante quanto a própria ilusão que tanto procurou. Você vira uns dedos. Além disso, a marca da maldição no coração do Obito serviu como uma garantia de que ele não iria trair Madara e iria seguir o plano Olho da Lua. E a ele não iria trair o Madara nem se ele quisesse, mano. Porque Madara encheu a cabeça desse cara aqui, ó, de minhoca. Minhoca pesada. Ele não iria trair o Madara nem se ele quisesse. Ele não tinha capacidade de trair o Madara. Ele, desde que ele viu aquela primeira cena que traumatizou ele pra sempre, ele iria tocar o plano da lua até o final.
E foi o que ele fez, tá ligado? Tipo, ele não tinha capacidade de realizar o plano da lua até ele conhecer o... Como é o nome dele? O Kabuto. Mas o Kabuto tinha um jutsu que podia ajudar ele, tá ligado? Mas ele sozinho declarou guerra e ele ia fazer de qualquer jeito, nem que custasse a vida dele, mano. Ele não iria trair o Madara nem se ele quisesse, mano. A extensão do controle da vontade do Obito por parte do Madara é bem incerto. A gente não sabe o quanto que ele tem de livre-arbítrio nesse meio tempo. A verdade é que esse é mais um daqueles jutsus que o Kishimoto tirou daquele lugar para dar pro Madara mais credibilidade da trama, e que também torna a escrita ainda mais duvidosa por conta do quão abstrata essa habilidade realmente. Não, tá tudo bem criar um jutsu, criar uma habilidade só pra seguir um elemento narrativo, tá ligado? Tá tudo bem, tipo, nem tudo precisa ser um grande moço, principalmente em Naruto, tá ligado? Por isso que eu passo tanto pano pro Izanami, que é aquele jutsu que o Itachi usa contra o Kabuto. Ele foi inventado na hora, mas ele precisava existir, era um elemento narrativo que precisava existir, tá ligado? Tá tudo bem, mano, tá tudo bem. It's not that deep. Mas galera, vamos só fingir que nada disso existe e que o Obito pode ser reduzido a um simples gado, né? Que nem a galera gosta de fazer. Mas calma, que o buraco é bem mais embaixo. A gente deve primeiro relembrar toda a questão envolvendo Sakumo Hatake e como o Obito via importância nesses ensinamentos de não abandonar seus companheiros e como, pelo ponto de vista dele naquele momento, o Kakashi foi contra tudo isso. Ele foi contra o que o próprio pai passou, sacrificando o Rin para o possível bem da missão, da mesma forma que o Kisame fez ao eliminar aliados para proteger informações. Existir, mano. Essa é a perspectiva do Obito. Tá, e mais uma vez, não é apenas a questão amorosa que movia o Obito, mas sim uma raiva genuína contra toda a instrumentalização do mundo ninja, a qual era impossível de coexistir com o amor e a preservação da pureza. A galera... Sim, tipo, o Obito não tá errado nisso daqui, tá ligado? O Obito não tá errado, porque o Naruto chega na mesma conclusão que ele, de que o mundo ninja por si só era perverso e aquela estrutura social do mundo ninja ali era feita para que guerra continuasse existindo e que muita violência continuasse sendo reproduzida, tá ligado? Com todo respeito, não é tão diferente assim do capitalismo, o mundo de Naruto. Mas eles chegaram em conclusões diferentes, tá ligado? O Obito, ele chegou na conclusão de que aquele mundo precisava ser completamente destruído e todo mundo poderia viver na sua própria brisa ali, né? Na sua própria ideia com o plano da lua. E o Naruto falou, não, esse é o mundo real, tá ligado? E esse mundo é possível de mudar, tá ligado? Dá pra mudar as coisas, tipo, as coisas não precisam ser assim. Mas ninguém precisa se ferir pra isso, tá ligado? A resposta não é a violência pra isso. Tipo, os dois chegaram na mesma conclusão, só que eles tinham métodos diferentes. Isso é bem irado, mano. A galera tende a falar que o Obito é meramente um gado, mas não leva em conta toda a simbologia do Obito não conseguir mais tocar a Rin, por ela ser um ideal não mais atingível. O reflexo da lua no sangue derramado, formando a lua do Tsuki no Me, a questão de usar a Jubi, a forma mais primitiva do ego, para criar um mundo de pura ignorância e sem qualquer resquício de sabedoria. Tudo isso foi muito, mas muito bem montado pelo Kishimoto conceitualmente falando, e Obito é o protagonista dessa saga, enquanto Madara fica com o arquétipo do mentor. Madara passa a Obito todo o plano, passo a passo. O ensina sobre os Zetsus brancos e também sobre o Omnioton. É interessante pensar também que, na perspectiva do Obito, Zetsu sempre foi uma metade do Madara ali presente a seu lado. Para Obito, Madara sempre... O Izanagi do Obito não é tão bem desenvolvido assim quanto o Izanagi no Hidan. No Hidan não, como é o nome dele? O mano lá que o Sasuke matou. Eu esqueci o nome dele agora. Do Danzo, tá ligado? Não é tão bem desenvolvido quanto o do Danzo. Que dava pra ver o bagulho sendo usado de fato. No Obito, sei lá, ficou de qualquer jeito, mano. E parecia não surtir tanto efeito assim. O Izanagi é um jutsu tão complexo que nem o Kishimoto sabia exatamente o que fazer com ele. Esteve observando de perto e o guiando, pelo menos em parte. E assim, ele seguiu com o plano de seu mentor pelos seus próprios interesses. Ele seguiu sendo o Uchiha Madara. E a partir daí o Obito começou a se passar por Madara em diversos eventos que em breve falaremos de maneira mais aprofundada. Porém, é importante perceber que esse é o primeiro momento em que ele se desvincula de sua identidade original como Obito e começa a literalmente imitar outra pessoa.
No caso, seria aquele que moldou todo o seu novo ego. Obito de fato conviveu com Madara, entendeu como imitar sua voz, sua personalidade e também imitou a sua própria presença. E esse é basicamente o começo da crise de identidade que Obito vem enfrentar mais pra frente. Isso é maneiro, hein? Seguindo a cronologia de eventos, Obito atua juntamente de Zetsu para encontrar o Nagato, a outra criança que o Madara havia preparado como o futuro sucessor do seu plano. Obito e Nagato também vêm a se tornar dois paralelos, pois ambos são crianças tocadas por Madara e que sofreram pelos males da guerra. Sim, Madara moldou o destino dos dois até certo ponto, mas ambos já haviam sofrido com os males da guerra muito antes disso. Seja Obito perdendo seus pais prematuramente ou Nagato tendo sua casa invadida por ninjas de Konoha. Os dois também perderam seus entes queridos da mesma maneira e ficaram completamente fora de si, desiludidos com o mundo após isso, indo para um ideal revolucionário e utópico, cada um de sua maneira e com sua própria ótica. Não, mas o que aconteceu com o Nagato, tipo, dele ter perdido o Yahiko, só foi por causa do Obito, né? Foi o Obito que montou toda a situação pra que acontecesse daquela maneira. Tipo... o problema do que aconteceu com o Nagato foi exatamente, tipo, manipulação do Obito, tá ligado? O Obito manipulou o Nagato aqui de uma forma que ele tentou inicialmente manipular ele de uma forma pacífica, né? Ele vinha todos os dias no mesmo lugar e falava o mesmo papo de que não, o que você tá fazendo é utópico, se junta a mim que a gente vai fazer de outra forma. Mas chegou um momento que era insustentável e ele manipulou ele pra que, tipo, ele percebesse por si só que o que ele tava querendo era utópico e ele se juntar ao Obito, né? Porra, mano, tipo, nada do que aconteceu com o Nagato teria acontecido se não fosse a manipulação. Acho que não é tão paralelo assim, não. Obito e Nagato são bem. ótimos paralelos de caminhos diferentes traçados por um Uchiha e por um Uzumaki, e ambos tiveram conclusões muito similares no grande esquema das coisas graças ao Naruto. O próprio Obito tentou terminar que nem o Nagato no final com o Hine Tensei, mas não deu muito certo. Yahiko e Rin pularam na frente dos ataques que seus aliados estavam preparando, e tanto Obito quanto Nagato entraram em modo de fúria extrema ao verem a cena com seus próprios olhos, passando pelo verdadeiro inferno de matança. Enfim, quando Obito tenta abordar Yahiko, Konan e Nagato para que se juntassem a ele, o primeiro a se opor à proposta é Yahiko. E é muito simples o motivo disso. Yahiko percebe a conveniência nas palavras do Obito, e também no quão distorcidos eram seus ideais. Para Yahiko, o verdadeiro mundo ideal só era possível a ser adquirido através... Obito só deixou que Yahiko fosse morto por Hanzo. Se não me engano foi por Hanzo, né? Tipo, que o Yahiko pulou na frente da Kunai. Porque... Tá ligado? Tipo, ele sabia que ele não conseguiria manipular o Yahiko. Mas o Nagato, ele tinha um emocional mais frágil por causa do Rinnegan e tudo. E era uma pessoa muito mais manipulável que o Yahiko. E por isso o plano da Lua não seria tocado se o Yahiko tivesse vivo, tá ligado? Porque ele era alguém que tinha um cérebro muito mais de titânio do que o Nagato, tá ligado? Através do mútuo entendimento, empatia e tomando as dores dos outros para si, para assim entender o próximo e adquirir sabedoria com isso. Obito não consegue entender isso, cara. E seu ideal é tão quebrado que a partir do momento que Yahiko fala sobre chorar ao lado daqueles que sentiram dor, o Obito já pressupõe que ele esteja se referindo a algo como vingança. Então, ele não consegue entender. Esses ideais nem mesmo fazem sentido existir na cabeça do Obito naquele momento. Para ele, o Yahiko é só muito inocente. Mas, de todo modo, ele já planta ali a sementinha pro Nagato de que uma hora ele iria perceber que o ideal de Yahiko era utópico e que eles não iriam se concretizar. E, de fato, nisso ele acertou. Ele nem precisou fazer muita coisa. Nagato também era de certa forma uma criança como Naruto, assim como Yahiko e Obito, todos moldados pela guerra e dor do mundo ninja. E agora vamos falar sobre dois eventos que estão intimamente conectados: a invasão de Konoha e o massacre do clã Uchiha. Obito indo atacar Konoha, usando a própria Biju da vila como arma no momento de maior vulnerabilidade da Jinchuriki, o parto. Obviamente para o Obito, esse é um ataque pessoal contra a vila, em que ele não tinha nada como objetivo referente ao plano Olho da Lua, mas sim um ataque direto contra o maior símbolo de tudo que ele mais odiava: Konoha, a vontade do fogo,
o Hokage, seu sensei. O mesmo sensei que sempre o criticava por chegar atrasado, mas que também nunca estava lá para proteger seus alunos dos momentos de maior crise. Pelo menos era assim que o Obito via as coisas. O plano de Obito era extrair a nave Caldas e usá-la como arma contra a vila inteira, enquanto ele sozinho lidaria com Minato. E só nisso já vemos aí um comprovante da mentalidade do Obito e como ele enxergava as coisas. Separar Minato da vila e deixar os outros sofrerem foi exatamente o que ele passou. A inocência sofrendo pela ausência do herói. Separar o Minato e lidar com ele sozinho enquanto todas as vidas se esvaíam por Konoha, usando seu maior poder contra que eu eles mesmos. discordo que ele disse que o plano de atacar Konoha não tinha nada a ver com o plano da Lua. Eu discordo disso um pouquinho, porque aqui ele já tinha entendido o que Nagato e Yahiko falavam com absorver a dor das pessoas. Porque no final, o plano da Lua era um plano de fazer com que toda a humanidade fosse feliz na sua própria cabeça, tá ligado? Não era um plano maligno que ele queria, tipo, causar sofrimento às pessoas. Atacar a Vila da Folha e tornar essas pessoas tão vulneráveis era pra fazer, tipo... algumas pessoas aqui que lutaram contra a Nove Caudas, era a primeira vez que elas lidavam com terror, tá ligado? Aqui tinha muita gente que tinha nascido depois da guerra. A guerra aqui já tinha acabado, tipo, há uns 10, 12, 13 anos, tá ligado? E já era uma geração que nasceu sem ter conhecido a guerra. Tipo, a geração que era, tipo, adolescentezinha ali. E essa foi uma forma dele mostrar, tipo, pras pessoas o que era a dor que ele dizia, né? A dor que o Nagato dizia, né? De que, olha, vocês precisam conhecer o que é sofrimento pra que vocês possam ter empatia pelas pessoas. Tá ligado? Mas, né, o cara... Eu não sei qual que é a brisa dos personagens de Naruto de cometer um genocídio e achar que isso vai fazer as pessoas terem empatia uma pelas outras do nada, tá ligado? É assim com todos os personagens vilões de Naruto. Todos. Nesse confronto contra Minato, o Obito já chega por trás rapidamente. Contudo, Minato, sendo sensorial, o percebe e já desfere um ataque bem veloz. Inclusive, essa percepção sensorial do Minato é um feito bastante interessante, pois nós vemos que o Obito é extremamente furtivo com seu Kamui, já que o seu chakra simplesmente desaparece e surge do nada, como a própria Karin já falou algumas vezes. Então a reação do Minato é um feito bem interessante mesmo. Enfim, nesse começo também vemos o modus operandi do Obito em suas batalhas usando Kamui. Para ele, uma vez que ele toca no oponente, a luta já acaba, pois ele poderá usar o Kamui e absorvê-lo para a Kamui Zone. E com o Minato acaba sendo um pouco diferente, pois ele não usou toda a velocidade de absorção, o que levou o Minato a usar o Hiraishin em resposta e escapar do Vortex. O próprio Obito levanta que, na próxima oportunidade que ele tiver para tocar no Minato, ele vai absorver com muito mais velocidade. E aí começa a trocação franca, né? Até que é posto à prova o duelo de velocidade. Se ele tocasse Minato e o absorvesse, para ele estaria tudo acabado. Pelo menos até onde a gente sabe, né? Mas o Minato usou Hiraishin em sua kunai, mudou de ângulo e assim impedindo o começo da absorção, e ainda desferiu um Rasengan no Obito, assim ganhando a troca. Além disso, ele aproveitou para deixar uma marcação no Obito após o ferimento. Nessa cena também temos um dos maiores furos de roteiro de Naruto, na minha opinião, que é o Obito se desfazendo do braço errado após tomar o Rasengan daquele lado do corpo, já que era o outro lado que o Obito tinha o tecido. Será que o Minato já sabia que era o Obito? Não. Ele... Tem uma cena na guerra que o Minato fala sobre isso, que se ele tivesse percebido que era o Obito nessa época, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes e ele pudesse ter trazido ele de volta pra vila. Mas ele acabou falhando e não reconheceu o próprio discípulo, tá ligado? Isso é falado um pouco no Arco da Guerra. Por isso que eu falo que vocês têm que assistir o Arco da Guerra, mano. O Arco da Guerra tem muito valor. E essa cena aqui em específico, eu discordo aqui que é um grande furo de roteiro, porque no final não fez diferença nenhuma pra mim. Talvez foi só tipo o ângulo e ficou melhor pro Kishimoto desenhar desse jeito. Se ele reconhecer, sim, tipo, o Minato fala exatamente disso, que se ele soubesse que naquela luta ele tava lutando contra o Obito, as coisas seriam totalmente diferentes, tá ligado? Ele poderia ter trazido o discípulo dele de volta, mas ele falhou como um mestre, falhou com o discípulo dele.
com as células do Hashirama. Logo depois, Minato já aparece novamente e mete a kunai no bucho do Obito, ao mesmo tempo que realiza uma quebra. Esse vídeo tem, eu acho que a gente vai dividir ele em duas partes. Eu vou assistir ele até essa parte aqui do paradeiro de Rin. E aqui vai ter muita teoriazinha, muito papozinho tipo de nerd, e a gente termina de assistir numa outra live, tá, mano? E a gente faz esse corte ser um corte só. Quebra de contrato com a Kurama. E bom, você pode dizer que o Obito perdeu essa luta e não estaria errado. Porém, ele conseguiu fazer tudo o que ele queria, desmantelar Konoha em um ataque fulminante, o primeiro passo para incriminar os Uchihas nesse incidente. E também seguir com seu plano de enfraquecer ainda mais Konoha politicamente com o tempo. Ele até poderia não ter se metido na questão do massacre mais pra frente, mas não seria tão eficiente para enfraquecer a vila internamente. Ele escolheu uma abordagem mais silenciosa e encoberta. Se o Obito não tivesse se metido no massacre do clã Uchiha, Itachi muito provavelmente não conseguiria derrotar o clã inteiro, portanto, uma guerra civil chamaria a atenção de outras vilas, que poderiam atacar Konoha antes do plano do Tsukuyomi estar pronto. Assim, tendo mais instabilidade e incertezas de onde as bijus estariam, e também a atenção cairia ainda mais para cima delas, então não era nada viável. O massacre secreto evitou uma guerra aberta e deixou Konoha politicamente instável por dentro, exatamente o tipo de cenário ideal para se explorar. Com isso, assim, se olhar dessa perspectiva aqui do analista, as duas situações eram convenientes pro Obito, tá ligado? Se tivesse uma guerra civil entre Konoha e os Uchiha, a vila ia ficar vulnerável, ia ficar, tipo, aberta para ataque de outras vilas. E tendo o massacre dos Uchihas, a vila ia perder uma quantidade considerável de poder de fogo, porque o clã Uchiha é o clã mais forte da vila, tá ligado? É o que tem o Dojutsu com a maior capacidade de poder de fogo, porque ele pode controlar a Nove Caudas, ele tem vários genjutsu, ele tem um monte de coisa que pode ser usado num campo de batalha abertamente, tá ligado? Qualquer cenário pra ele aqui era conveniente, mano. Mas é isso aí, eu sei lá. Ajudou Itachi com essa parte e tem algumas inconsistências nessa história. No anime temos o filler dele matando a força policial, enquanto na novel do Itachi ele cuida dos civis e o Itachi que cuida da força policial. Eu prefiro acertar a versão da novel, mas e vocês? O que acham mais apropriado? E se você acha que isso é pouco, calma que ainda tem mais. A presença política mundial do Obito influenciou também na redefinição da Akatsuki após a tragédia que o Nagato passou ao perder o Yahiko. O ideal da Akatsuki era de fazer um novo amanhecer, né? Essa era a simbologia. Mas os kanjis Akatsuki são ambíguos. Akatsuki pode significar literalmente o amanhecer, como já dito anteriormente, mas se você separar o kanji Aka e Tsuki, você tem aí Aka, que significa vermelho, e Tsuki, que significa lua, fazendo alusão ao plano Olho da Lua desde o começo de Naruto. E isso, meus caros, é um dos maiores foreshadows de todos os animes, na minha opinião. A Akatsuki ter esse significado tão profundo desde o começo da obra e ter tantas correlações futuras é simplesmente cinema. E a partir da perda do Yahiko, Nagato seguiu perdido, e ao lado do Obito para criar um mundo em que todos sentissem e compreendessem a dor. Mas é claro que ele estava sendo manipulado no fim das contas. Nossa, Obito mano, essa brisa foi a maior desgraceira mental que o Obito já fez no ser humano, mano. Tipo, o Nagato ficou só a pó da rabiola e acreditando nesse ideário maluco que não fazia sentido prático nenhum. Era uma brisa totalmente idealista, tá ligado? Que materialmente não fazia sentido. Tipo, existem outras formas das pessoas se darem bem, mano. E não é, tipo, tirando as coisas que elas mais amam, tá ligado? Isso só gera mais ódio, isso só gera mais violência, tá ligado? Tipo, a maior contradição do Obito é essa, mano. Ele queria criar um mundo onde só existia paz e não existia violência, mas o método dele era um ciclo que só cultivava mais violência, tá ligado? Por isso que a parte que o Naruto vai até o Nagato e ele precisa fazer a escolha entre matar o Nagato ou fazer ele se redimir é muito forte, mano. Porque ele sabia que a melhor escolha como um shinobi ali era de matar o Nagato. Só que Naruto, ele escolheu ser diferente, tá ligado? Ele escolheu ser a criança da profecia. Ele escolheu romper o ciclo de ódio, tá ligado? Tanto que depois que ele decide deixar o Nagato vivo e se reconciliar com ele,
a Konan, ela abandona o manto, né, da Katsuki. E ela se volta contra o Obito também. Isso é bem bonito, mano. E ainda dizem que, tipo, o discurso no Jutsu é ruim. Ruim como, mano? Isso é muito bem feito em Naruto, velho. Também tomou controle da Vila da Névoa, como vimos no meu vídeo do Kisame, mas a Vila da Névoa já era conturbada mesmo antes dele chegar lá para assumir o controle do Mizukage. Eles já se intitulavam como Vila da Névoa Sangrenta quando atacaram Arin, mas é claro que tudo piorou muito depois que o Obito assumiu o controle de lá. E eu interpreto isso mais como uma vingança pessoal do Obito contra a vila que fez seu maior trauma, o qual ele desconhecia a responsabilidade do Madara por trás dos panos. Um ataque pessoal contra a Vila da Névoa que também rendeu a ele a lealdade do Kisame, o qual apenas queria viver um mundo sem mais mentiras. Obito vendeu essa ideia para Kisame de uma maneira muito mais suja, um mundo ilusório ao qual o ninja Kisame era viveria em coitado, paz né, mano? e sem mentiras, seria na verdade a maior mentira possível. Interessante ver que ele inclusive enganou o Kisame ao se passar como Tobi, mas o tubarãozinho Ikima desu ne parece que relevou essa parte. E bom, assim ele foi dominando o mundo de pouco em pouco até sumir por completo e retornando apenas após a morte do Sasori durante Naruto Ele assume, Shippuden, né, sob o codinome a de posição Tobi de e usando a famosa Sasori. máscara laranja. O Obito Máscara Laranja surge em um momento de perda da Akatsuki. Sasori havia acabado de ser eliminado por Sakura e Shio e ele assume o anel deixado pelo marionetista, assim como também isso aí seu mesmo. posto como dupla do Deidara. O anel deixado pelo Sasori tem o kanji Gyoko, o qual tem significados ambíguos também. Para Sasori, o significado mais apropriado é o de joia, derivado da sua imortalidade, enquanto no caso do Obito, Gyoko acaba tendo outro significado completamente diferente. Gyoko também representa o Rei Negro no Shogi. Ele é uma peça muito importante, ou seja, Queria simbolizando aprender a assim jogar que Shogi, Tobi mano. sempre foi o cabeça da organização, o Rei Negro por trás do tabuleiro. Entretanto, quando analisamos a personalidade do Tobi, vemos muito do próprio Guru ali. E muitos especulam que o Tobi na verdade seria o Guru em algum momento, ou talvez que o Obito carregasse o Guru consigo em alguma espécie de simbiose, o que de fato não seria impossível. Isso explicaria a mudança de vozes e como vimos também no passado do Obito, que o Guru consegue falar mesmo com o Obito. Eu acho isso meio irrelevante nessa parte, tá ligado? Tipo, não faz muita diferença que tipo de personalidade o Obito iria assumir no manto da Katsuki, tá ligado? Tipo, eu achei isso muito tanto faz. Tipo, ele agir que nem o Guru enquanto ele tava com a máscara laranja. E depois que o Itachi morre e ele vai encontrar o Sasuke, ele volta a assumir a personalidade Madara, tá ligado? Eu achei isso tão tanto faz, mano. Tão tanto faz. Tipo, se ele mantesse a mesma personalidade de Madara enquanto ele tava como parceiro do Deidara, não iria fazer diferença nenhuma pro anime. Ele ia fazer as mesmas coisas, ia usar os mesmos jutsus. Tanto faz, tá ligado? Vestindo como uma armadura. Um detalhe que também aumenta essa possibilidade é o fato de que no Databook o Guru é denominado como Tobi e não Guru, o que pode ser uma dica para indicar sim que toda a personalidade do Tobi na verdade era moldada por Guru apenas maneiro. movimentando o corpo do Obito enquanto o mesmo se deixava ser controlado. Tem também aquela vez em que o Deidara pede pro Tobi plantar as minas terrestres para ele e ele usa um jutsu muito similar ao estilo do Tom, de uma forma bem similar ao Zetsu. Outro fator que também corrobora com essa possibilidade é a frase dita por Zetsu ao Guru na caverna e também dita ao Tobi quando ele pega o anel da Katsuki. Em ambos os momentos, a mesma frase é dita: Tobi é um bom garoto. Isso no exato momento em que o Guru vai usar o corpo do Obito em simbiose e a outra quando o Tobi aparece pela primeira vez na obra. Coincidência? É possível. Agora, eu acredito nisso? Sinceramente, não muito. Eu acho que é uma possibilidade sim, de fato, do Mas Guru é muito tá tanto lá, faz, mano, junto tanto com o faz. Obito a todo momento, mas é um malabarismo mental muito longo pra se fazer e que não é comprovado em momento nenhum. Eu prefiro acreditar muito mais que o Obito simplesmente imitou o comportamento e a personalidade do Guru, assim como fez com Madara, para se adequar a Akatsuki e se passar como um bobo da corte para os membros que ainda não conhecem ele como o próprio Deidara. E para a mudança de voz, ele fez da mesma forma que imitava a voz do Madara. É possível imitar movimentos, escrita e gestos sutis com o Sharingan. Eu não me surpreenderia se vozes também Pô, pudessem ser isso imitadas. isso do Sharingan ser a roda copiadora, ter se perdido um pouco no Shippuden me machucou, mano. Porque isso literalmente formou todo o contexto da formação de Kakashi como Shinobi. Tipo, todo o arsenal, o poder de fogo do Kakashi é baseado no como o Sharingan pode copiar habilidades, tá ligado?
E aí chegou o Shippuden, tipo, o Sharingan começou a ganhar vários poderes. Eu não reclamo, tá ligado? São muito poder, tem muito poder que é criativo no Sharingan. Mas eu não gostei deles terem retirado essa parada do Sharingan copiar as coisas, tá ligado? Eu achava isso bem legal. Tanto que, né, o Taijutsu do Sasuke, que foi mantido até o Shippuden, era o Taijutsu do Rock Lee, né? Era o Punho Feroz. Tanto que, né, aquela forma que o Sasuke lutava usando a espada, ainda tinha os movimentos do Rock Lee ali, se você percebesse, tá ligado? Quer dizer, o próprio Yamato conseguiu imitar a voz do Sasori no arco da ponte lá, então eu também não vejo como o Obito não conseguiria fazer o mesmo com indivíduos que passou convivendo por bastante tempo. E pois é, toda essa parte do Tobi Máscara Laranja é repleta de mistério, exatamente porque essa é a proposta inicial do personagem. Ele chega, mostra um Sharingan e fez todo mundo lá em meados de 2010 ficar maluco, pensando quem poderia ser através daquela máscara. Eu mesmo, Luca de 2011, 2012, 2013, 2014 e por aí vai. Fiquei muitos anos imerso nesse mistério, porque eu tinha certeza que era o Obito. Eu juro pra vocês que tinha noites em que, antes de dormir, eu lia meu mangazinho de Naruto, do Kakashi mano, eu era muito Gaiden, criança, lá naquela eu época não- que tinha Naruto contra Sasuke, e ficava Não lá era muito pensando, dessa brisa de procurando por internet traços ainda. faciais do Obito que se encaixassem em qualquer pista que o mangá havia nos dado. Tudo que eu sabia de Naruto Shippuden naquele momento era dos volumes físicos de Naruto que minha mãe comprava pra mim. Só. Eu não sabia nada de Naruto Shippuden, de internet, de teoria, de discussão. Eu só vim ter acesso, tipo, irrestrito à internet depois de 2014, 2015. E Naruto já tinha, tipo, o mangá já tinha encerrado, né? E aí, tipo, todo mundo já sabia que o Tobi era, na verdade, o Obito. Tanto faz. É sério, eu procurava e achava mesmo que o Kishimoto tinha pensado em tudo isso, tinha deixado várias pistinhas pra gente, mas não, tinha nada. Eu usava muito como base o próprio mangá do Kakashi Gaiden e também aquele primeiro vislumbre do rosto do Tobi após ele tirar a máscara pra falar com o Sasuke. Aquilo lá foi suficiente pra me fazer ficar procurando muitas similaridades e eu tinha certeza que era o Obito. A revelação que ele possuía um Sharingan e esse conhecimento ser logo em frente ao Kakashi também aumentava Isso é muito a irado, chance mano. dele ser o Obito pelos paralelos narrativos, mas eu tava cagando demais pra isso na época. O Kishimoto não me enganou não. Dentre todas as opções de Shisui, Izuna, Kagami, Danzo e até as mais mirabolantes como o Sasuke do futuro, nada disso era tão certeiro quanto o retorno do Obito Uchiha. Até porque naquele tempo, tudo que eu mais queria fazer era entender o que havia acontecido com a Rin, porque ela era outra personagem que também me chamou a atenção. Kishimoto foi muito sacana nessa parte da Rin, porque meio que ele nos deu toda aquela pista falsa no capítulo 139, onde logo após a morte do Hiruzen, nós temos uma Kunoichi adulta citando que o Kakashi foi prestar respeito ao túmulo do Obito. E o Obito foi citado logo aí no clássico, viu? Mais uma questão verdade. aí do preparo. E aí, quem é a primeira personagem que vem em nossa mente lendo em retrospecto? Pois é, a Rin. Mas sim, sabemos que mais pra frente ela não é a Rin, é mais sim uma random chamada Yugao, que namorava o Hayate, né? Que era Dambu. Então, nada a ver. Foi só uma pista falsa. Mas uma ninja médica que nunca mais apareceu em Naruto e nem no Shippuden, e que era muito próxima do Kakashi. Some isso com aquela fala clássica do Kakashi que dizia em Naruto Clássico, no próprio capítulo 12. Kakashi diz: "Eu nunca deixarei meus companheiros morrerem." Isso por si só já é um foreshadow que conversa com a vontade do seu Também pai, só foi que pela ainda pouco vive escrito nele, de Mikatozama, em mano. priorizar É bem os por aí aliados que e todo não a mundo missão. entrou Mas na também brisa do me Naruto. deixou com a pulga atrás da orelha pra saber o que diabos havia acontecido com a Rin naquela época. Até porque nós nunca havíamos visto o túmulo dela durante Naruto Clássico. E ele só veio a surgir durante a revelação do flashback do Obito sendo o Tobi. E sim, Esse eu também vou falar esse aqui que flashback o é muito Obito bom, tinha mano. sido planejado desde o capítulo 16 por conta daquele retrato lá, ok? Então, se você não sabia disso, agora você sabe. Mas enfim, agora eu vou deixar a parte das teorias mais antigas do Obito. Enfim, eu não vou ver nada de teoria. Acho que já rendeu um corte legal aí. A gente falou por mais de 1 hora. E é isso, mano. Em outra parte a gente vai continuar falando de Naruto. Especificamente do Obito e do Arco da Guerra, mano. E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam um papo legal? Fala pra mim.